Nós conversamos com a mãe do Nicolas, conversamos com a irmã, estava junto na entrevista também a namorada dele. O Nicolas, que há exatamente um mês, morreu dentro da UPA do Jardim do Sol. Todo mundo abriu investigação sobre esse caso. A própria prefeitura, que afastou o médico que atendeu o Nicolas, colocou em outro lugar para atender. Conselho Regional de Medicina, Polícia Civil, Ministério Público. E agora, depois de tanto cobrar, depois de tanto falar sobre esse caso, a Laís disse que parece que caiu a ficha, porque o que ela ouviu de choro, de lamentação, de angústia dos parentes do Nicolas, não está escrito. Foi uma entrevista difícil de fazer, hein, Laís? Olha, Parra, foi muito difícil, porque assim, a gente, tem que dar ali todo o apoio à família, ouvir com calma, eles têm o tempo deles conseguirem falar. Então a gente conversou primeiro com a mãe, a gente conseguiu fazer essa entrevista. Depois, em seguida, a gente tentou falar com a Thaís, que é a irmã, ela até falou algumas coisas, mas ela ficou muito emocionada, ela se sente culpada, porque ela sempre esteve ao lado do Nicolas, mas ela não conseguiu estar nesses dias que ele buscou a UPA. Então ela se sente culpada porque ela não estava ali para poder dar aquele apoio necessário para o irmão. No caso da namorada, ela também tentou falar com a nossa equipe, mas ela ficou muito nervosa, porque ela teria que relatar os momentos que ela viveu ao lado dele. E ela disse algo muito forte, que ela viu ele morrendo. Então, para ela reviver tudo isso é muito difícil. Então, ela desistiu da entrevista. Mas a mãe do Nicolas fez questão de falar sobre esse caso. Por quê? O Nicolas, assim que ele percebeu essa dor no peito, ele buscou rapidamente o atendimento na UPA. Ele não ficou esperando, mas ele acabou voltando para casa com esse diagnóstico que a família diz que o médico passou de ansiedade. Então ele não foi medicado. E é exatamente isso o que eles questionam. Fora isso, ele também já tinha ficado internado por um problema parecido em março deste ano. Ele foi até a UPA e foi encaminhado à Santa Casa de Londrina. Por isso a família questiona por que mandá-lo para casa se ele já tinha esse histórico. Agora a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista que nós fizemos com a mãe do Nicolas. Assim que ele sentiu a dor, ele foi. Porque da primeira vez foi lá que ele foi. E foi lá que ele foi encaminhado, para Santa Casa, para ser internado. Aí de lá para cá, ele ficou muito bem mesmo. Como que foi quando ele voltou para casa, assim? No domingo. Estava piorando, assim, ele voltou, o que a senhora viu? Ele voltou para casa, aí ele chegou, com uns remedinhos, Ele falou à mãe, eu tô aqui com os remédios, que eles receitou, a médica falou que tirou raio-x, tô bem, Aí ele começou a tomar os remédios, começou a tomar. Aí eu arrumei o almoço para ele não quis almoçar, aí ele deitou, dormiu. Na segunda-feira ele até levantou, bem, Eu até falei para ele, Nicolas, chama o Uber para mim, para mim trabalhar, ele chamou tudo. Aí depois que eu tava lá no trabalho, que a namorada ficou com ele, Aí falou, a gente vai ter que voltar pro UPA de novo, porque o Nicolas não tá bem. Eu acho que se eles tivessem mandado ele para um hospital, eu acho que meu filho tava vivo, sabe? Segurou ele ali. Não quero justiça, porque era para ele estar aqui. Essa é a dor da mãe que se sente impotente diante da situação. Porque ela fala, o filho acordou bem, começou a piorar. E eles tinham que ter mandado o menino, o jovem, para o hospital, para poder atestar se não tinha nenhum tipo de problema. Faz raio-x, faz tomografia, faz exame de sangue, faz tudo, para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Não é alguém que está indo na UPA para dar migué, para pegar atestado para não trabalhar, como a gente sabe que infelizmente existe. É alguém que estava doente, que já tinha procurado um dia antes a mesma unidade de pronto atendimento. Tem os prints das conversas para mim, Arnold, para a gente poder colocar? Pode encher tela. O Nicolas e a mãe. Foi atendido, filho? Tá esperando? Já foi atendido. Já você tá aí dentro? Ele manda uns áudios. Ele inclusive manda a foto aqui, ó. Tá lá com o soro na veia, sendo atendido. Vocês estão aí fora? Sim. Achei que ia morrer, mãe. Tá formigando o corpo, suor, o corpo todo. Vomitei e saiu bolha de sangue, sabe? Ela, mãe, nossa, a médica falou que o pulmão tá tranquilo. Meu Deus, assim rompeu algo. Então foi aquela hora que você tossiu. Tirei raio-x do pulmão. E os dois vão conversando ali, ó. Meio-dia 37, meio-dia 38, eles vão falando. Vou voltar pro hospital, mãe. Acho que melhorou, mas que não tem hora que sinto a respiração ruim. Tô comendo. Aí, enfim, eles conversam. Tem o áudio para mim, Arnold? Eu quero o áudio agora que ele manda para a mãe. Já não estava bem.
Ele já não estava bem quando ele manda esse áudio para a mãe. Vamos ouvir. Meu filho tá regido de pulmão, tá de boa. Ela falou que deve ter acontecido, ela deve ter rompido alguma coisa. Eu vomitei, né? Comecei a passar mal. Eu vomitei um monte ali. Tô tomando um medicamento aqui agora. Você percebe que ele não estava legal. Dá para ouvir no timbre de voz dele que ele não estava bem. A Laís conversou com a mãe, daqui a pouco eu vou trazer para você a irmã falando tudo. Como é que a mãe descreve o Nicolas, ô Laís? Como é que... Claro, mãe é mãe, né? Mas como é que ela descreve? Quem que era esse jovem? Porque uma coisa é a gente falar, um jovem de 22 anos morrer na UPA. Outra coisa é a gente falar, o Nicolas, 22 anos, filho da fulana, irmão da fulana, o único filho homem. Aqui a gente humaniza as coisas, porque é assim que tem que ser. A gente não pode tratar como uma simples estatística. Por trás do caso há uma pessoa, há uma história, um jovem de 22 anos que tinha uma vida inteira pela frente, mais 60, 70 anos pela frente, e que aos 22 anos parte, e deixa um monte de choro e lamentação para trás. Como é que era o Nicolas para a família, Laís? Pois é, Parra, a gente percebe assim que ele era um menino muito amoroso com a família, muito sonhador, estava correndo atrás dos objetivos profissionais e também tinha o sonho de se casar, por isso a namorada tem acompanhado tudo de perto, foi ela quem ficou lá na UPA com ele, passando também algumas informações para a família, até por isso eles se sentiram mais aliviados, ela estar lá também junto ali, apoiando, e o sonho deles era se casar, ter filhos. Então, é uma situação assim que choca demais, né? Porque ele era muito jovem, essa mãe, então, que estava ali com o filho, ela contou que as outras filhas já tinham saído de casa, mas o Nicolas ainda morava com ela. Até ela falou que não queria mais seguir a vida, porque ela não sente mais sentido. Eu falei para ela, né, sobre em relação às outras filhas, a família que precisa dela, mas ela me falou algo muito impactante, porque ela falou, era meu único filho menino. Então, para mim, é um vazio que nada vai preencher nessa vida. E cada filho é único para o pai também, né, Parra? Então, assim, ela está muito chocada e ela tentou descrever um pouco do Nicolas, que era esse filho tão amoroso. Vamos ouvir. Ele era meu companheiro, meu amigo, era tudo. Eu morava com ele, só ele comigo, né? Ele era meu companheiro. Demais, esforçado, muito, um menino cheio de vida, querendo viver atrás dos sonhos dele, né? Que ele estava querendo ser cabeleireiro e estava lutando, sabe, para conquistar as coisinhas dele. O que eu podia fazer por ele, eu fazia para ajudar. Uma dor muito grande da mãe, né? Uma dor muito grande da mãe. Não dá para mensurar. Não dá para mensurar a dor que a mãe está sentindo. E é um jovem que já atuava como barbeiro. A irmã dele, Laís, a Thaís, ela sempre se manteve muito forte, muito serena nas entrevistas, foi na polícia, foi no CRM, foi no Ministério Público, foi atrás da prefeitura e sempre ali, sabe, mantendo uma postura nas entrevistas. Mas hoje, infelizmente, ela não aguentou, acabou desabando ao conversar com você, hein, Laís? Exatamente, Parra. Agora sim, né, tudo fazendo sentido, ela sabendo que não vai mais ver o irmão e também, né, essa luta, toda essa briga que ela está aí buscando para trazer justiça, uma resposta para a família, então ela esteve à frente. E nesse momento eu acho que ela sentiu realmente o peso de tudo que está acontecendo. A gente chegou lá, ela já teve muita dificuldade para conversar, relembrar tudo e quando ela se sentou ali para dar a entrevista, ela até tentou falar, mas ela estava muito, muito nervosa. A gente vai acompanhar aí um trecho dessa entrevista que foi emocionante. Vamos ouvir. De uma certa forma, eu me sinto até culpada. Se eu tivesse ali, ele não teria morrido. A gente faz ali pra lutar por ele, pra gritar por ele, pra falar por ele. Ó, eu sempre estive pra ajudar ele, era sempre eu. Sim, mas assim que ele percebeu que ele não estava bem, ele buscou um médico e ele fez o que ele podia. Dessa vez eu não tava. Mas é normal isso. Dessa vez ele não me chamou. Você consegue perceber no choro dela, ela se sente culpada pela morte do irmão.
Como se o peso tivesse que cair sobre as costas dela, como se ela pudesse fazer alguma coisa para salvar a vida do irmão. É difícil lidar com esse momento, hein? É difícil lidar com esse momento. E assim, Laís, teve momentos em que ela não conseguia nem falar. Ela não conseguia nem falar, era só choro pela morte do irmão e sim, por tudo que aconteceu, sabe, pelas perguntas que a família não conseguiu responder até agora. Exatamente, Parra. Então a gente até falou que ela poderia se tranquilizar, tomar uma água, porque assim, o nosso objetivo aqui é levantar esses questionamentos, apontar aí o lado da família, ouvir também aqui Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Civil, enfim. E também nós ouvimos o advogado que está nesse caso aí defendendo a família do Nicolas, porque ele contou pra gente que ele está fazendo todos os levantamentos, inclusive essas conversas que a gente teve acesso, esses áudios, todos os exames que ele fez, prontuários, esse exame de raio-x, que no domingo, eles disseram que não apontava nada, a família questiona, então até um médico vai poder observar se de fato não apresentava nada, então é todo um trabalho para chegar em uma resposta para essa família. Agora a gente vai ouvir o que disse o advogado dessa família. Já foi ouvido alguns médicos que lá estavam no dia 22 e no dia 23. Estamos fazendo um levantamento de planilha dos funcionários que constavam no dia 22, também no dia 23, médicos e enfermeiros, para também ouvi-los e saber o que realmente aconteceu, para tirar a verdade e bem como foi oficiado, para que junte a gravação no dia. Atualmente temos o prontuário e as anotações das enfermagens para nos auxiliar também a termos uma posição e trilhar melhor este inquérito. Tendo em vista por um ponto muito importante, no mês 3 deste ano, o Nicolas passou por um procedimento próximo a este. Ele se direcionou ao UPA, o mesmo UPA do Jardim do Sol. Lá constou que ele estava com pneumotórax e de pronto já foi encaminhado para a Santa Casa para que seja realizada a drenagem. Diferente do dia 22, ele recebeu alta, mesmo mencionando que ele estava ruim, ele estava tossindo, estava vomitando, estava espirrando sangue, estava com dificuldade de respirar. E no dia 23, ele não conseguiu nem se direcionar à UPA. Precisou que seja acionado uma ambulância para que ele seja levado para o UPA para que sejam realizados os procedimentos adequados, o que não foi realizado. Olha que coisa, hein, gente? Lembrando que a prefeitura disse que concluiu a investigação lá, apenas afastou o médico, mas não falou em nenhum tipo de punição para o médico. O Conselho Regional de Medicina também não nos atualizou como é que está a investigação para os profissionais serem ouvidos. Nem o Ministério Público, nem a Polícia Civil. A família foi atrás de tudo. A Thaís foi atrás de todos os lados, para poder se certificar de que a morte do irmão dela não foi em vão. A gente está em cima. Nós somos a única emissora que fomos atrás da família nesse momento. Um mês depois da morte do Nicolas. E como a gente disse, não é apenas um número. Não faz parte da estatística, é um ser humano que perde, que deixa uma irmã, que deixa a namorada, que deixa a mãe, que tinha uma história de vida pela frente. E ninguém aqui está apontando o dedo para dizer, foi o fulano culpado, foi o ciclano culpado. Nós estamos apenas dando voz à família que nos procurou por confiar no nosso trabalho para poder expor a sua indignação e a sua luta por justiça. 12h51. Já vou entrar em outra polêmica. Os bares na Paranaguá podem ser fechados. Podem deixar de existir. Todos os bares, as baladinhas,